Olá, então, pessoal, vamos começar então aqui. Nós falamos na aula passada a respeito do conteúdo de coluna torácica e coluna lombar. E aí, então, hoje nós vamos finalizar com o conteúdo de coluna sacral. Tá? Anteriormente, então, nós tínhamos falado sobre coluna torácica e lombar e a gente percebeu que grande parte do conteúdo que nós tínhamos, né, descritos na parte das estruturas eram muito semelhantes ao conteúdo, né, às estruturas que já tínhamos visto então na parte de cervical, né? Até já tinha comentado isso na primeira aula, quando a gente falou sobre cervical, que algumas estruturas iriam se repetir. Na torácica e lombar a gente viu que grande parte das estruturas que fazem parte da torácica e fazem parte da lombar são semelhantes, né? Então tem essa semelhança, pelo menos umas 10 estruturas que nós vimos têm essa semelhança, né? Que são as estruturas gerais que aparecem em diversos segmentos, né? Até a gente viu também que na lombar todas as estruturas que fazem parte da lombar nós já tínhamos visto, né? Corpo vertebral, pedículo, processo transverso, processo espinhoso, lâmina, forame, né? O forame vertebral. Então são estruturas corriqueiras, né? Estruturas que aparecem em vários momentos, né? Em vários segmentos, seja ele cervical, torácica, lombar. Tá? Na parte da sacral, então, vai mudar um pouquinho, porque o sacro tem algumas estruturas específicas, ou grande parte, na verdade, das estruturas do sacro são estruturas específicas da coluna sacral. Então, aqui a gente volta a ter, né, nós temos que ter um pouco mais de cuidado, então, nessa parte de sacral, para poder entender bem e perceber exatamente as estruturas, certo? Bom, vamos começar aqui então com a visão anterior. Deixa eu só abrir então aqui o arquivo. Então, na visão anterior aqui, nós vamos ter depois, então, por consequência, a visão posterior. Na visão anterior, nós temos o quê? Nós temos primeiro, então, ali, na número 1, a base do sacro. Então, toda essa área aqui, ó, onde está passando a mãozinha, é a base do sacro. É onde fica o disco, né? A base do sacro, logo acima fica o disco intervertebral e logo acima do disco fica a L5, né? A quinta vértebra lombar, que é a comunicação. Aqui nós temos a transição lombosacra ou ângulo lombosacro, tá? Então pode ser ângulo, né? Pode ser ou simplesmente a transição, que é o mais comum, né? A transição lombosacra. Toda essa áreazinha, essa área mais arredondada aqui, é então a base do sacro, tá? Onde vai ser comunicada, então, por consequência, vai ser comunicada então a, a L5, né? Para poder fazer a transição. Tá? Algumas bibliografias trazem como toda essa área aqui, ó, essa área mais larga do sacro, tem área mais fininha, né, mais estreita, toda essa área mais larga do sacro como base. Também é uma nomenclatura, né, que pode ser utilizada. Mas aqui nós vamos trabalhar apenas como essa região aqui para ter um ponto específico para ficar mais fácil da gente entender. Na 2 fala sobre o corpo do sacro, né? Então, o sacro, tanto o sacro quanto a coluna coxígea também tem corpo. Só que o que acontece? Aqui nós temos ó, a S1, S2, S3, S4. Tá? Aqui seria, né, basicamente a S5, mas ela já é um ponto de transição. O que acontece? Aqui nós não temos as vértebras separadas, que nem na cervical, torácica e lombar. Aqui as vértebras elas são fusionadas, elas são fundidas. Então não há como separar essas vértebras do sacro. Embora a gente perceba, olhando para nós, é um osso só, mas na verdade são pelo menos de 4 a 5 vértebras, né? Só que elas são fundidas, elas são fusionadas, então não tem como fazer essa separação entre uma vértebra e outra. Tá? Então, a vértebra por si só, ela continua tendo os corpos vertebrais. Então, aqui, né, onde está passando a mãozinha, tem um corpo vertebral, na 2 aqui tem um corpo, aqui logo abaixo tem um corpo, logo abaixo, aqui, né, abaixo do 7 tem um outro corpo vertebral, só que, né, continua a característica de corpo vertebral, né? Ela continua tendo esse corpo vertebral, só que não existe mais, né, aquela configuração tradicional que nós estávamos vendo anteriormente,
certo? Então, os corpos vertebrais. Na número 3, nós temos ali, ó, face articular, desculpa, face auricular. É essa parte lateralzinha aqui, ó, face auricular, de um lado e, por consequência, do outro também. Na visão posterior, ela é mais percebida, tá? Mas a gente consegue já, se a gente for lembrar, a face auricular não é um nome esquisito para nós. Não é um nome estranho, não é um nome novo para nós. Nós já vimos a face auricular, mas não nesse conteúdo, não em coluna. Nós vimos a face auricular lá no conteúdo da pelve, né? No conteúdo passado, onde nós tínhamos a pelve, e aí na pelve nós tínhamos uma estrutura que se chamava face auricular. E aí, quando a gente falou sobre a pelve, né, foi falado sobre a pelve, foi falado sobre a face auricular, o que se comentou na face auricular lá da pelve? Né? Se comunicou que a face auricular ela se comunica com o sacro, gerando articulação sacroiliaca. Aqui no sacro, agora nós estamos do outro lado da estrutura, no sacro também tem a face auricular, e essa face auricular, ela vai se comunicar com a face auricular do ilho, né, da pelve, e, por consequência, gerar a articulação sacroiliaca. Né? Então, a articulação sacroiliaca, ela é formada pela comunicação de duas faces auriculares. Uma face auricular do ilho, né, ou da pelve, de maneira geral, só para ficar mais fácil, e uma face auricular do sacro. Essas duas faces auriculares, elas se comunicam, elas se articulam e geram, por consequência, a articulação sacroiliaca. Certo? Então, tanto de um lado aqui, quanto do outro. Tá? Na visão posterior, ela é um pouco mais, ela é mais perceptível, tá? Então, depois, quando chegar lá, a gente fala novamente. Na sequência, no número 4, nós temos o processo articular superior. Então, o número 4 está aqui. Na visão posterior, ela é bem vista também. Né? Então, processo articular superior, um aqui e o outro aqui do lado, com essas linguetinhas aqui em cima, né? Esses são os últimos processos articulares, tá? Embora aqui fale processo articular superior, poderia então ter o inferior, aqui não vai ter, tá? Esse aqui é o superior, que é o único. Esses são os últimos processos articulares de fato. Existe lá na coluna coxígea, existem ali também o processo articular, só que é um processo articular fictício, tá? Ele não gera essa configuração, esse formato de fazer a articulação, como o próprio nome diz. Tá? Aqui sim, aqui o ponto 4, o processo articular é um processo articular que vai se comunicar, vai se articular com a L5 que está aqui em cima. Né? E a gente sabe que o processo articular ali comunicado com a outra vértebra gera uma articulação, que é a articulação apofisária. Né? Já tínhamos comentado isso na aula passada, tá? Então, processo articular, ou aqui processo articular superior, né? Porque aqui é o último processo articular que vai existir de fato. Na sequência, no número 5, nós temos a asa sacral. A asa sacral é toda essa área aqui onde está passando a mãozinha. Então, toda essa área, desde aqui de cima, fazendo a curva aqui, até aproximadamente aqui, ó, é a área, então, de de asa sacral. Deixa eu ver se eu consigo aqui só desenhar. Então, toda essa área aqui, meu desenho é péssimo, toda essa área aqui onde está a marca vermelha é a área, então, um pouquinho mais, né, na bordinha, né? Toda essa área é a área, então, da asa sacral, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, tudo que for falado do lado, por consequência, tem do outro também, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. O que mais? Deixa eu liberar aqui só o meu... Além disso, nós temos então aqui no número 6 o forame sacral anterior. Então, número 6, então, esses forames, esses buracos aqui, são os forames sacrais anteriores. Se existe o forame sacral anterior, aqui, por consequência, vai existir o forame sacral posterior, tá?
não é um forame só, então não é um osso com um forame, tá? Então aqui é um osso com dois forames, um na frente e outro atrás. Deixa eu liberar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma noção do que eu tô querendo falar. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, fazer um pequeno ajuste para poder mostrar o que eu quero aqui para vocês. Só um instantinho. Depois eu arrumo tudo de novo. Só para ficar mais fácil de exemplificar aqui. Aí, olha só. Aqui nós temos uma visão lateral, então, do sacro, tá? Essa visão lateral do sacro, então, aqui, ó, aqui passa ramificação de medula, né? Na verdade, aqui passa a cauda equina. Já tínhamos falado isso na aula passada, né? Eu tenho a medula espinhal até a L3 aproximadamente. Da L3 para baixo em diante, ele se torna cauda equina. Então, são pequenos filetes de inervação, né? O nome cauda equina remete então à cauda de um cavalo, realmente, né? Porque é muito parecido, é uma rede, né? São vários filetezinhos de inervação que vão para membros inferiores por consequência. Então, aqui passa a cauda equina, e aí, né, que é o canal medular aqui, o canal sacral, né? E aí, então, vai passar vai ter o forame sacral anterior. Então, essa cauda equina, essa inervação, ela entra aqui, ela está aqui dentro, daí ela passa pelo forame sacral anterior para inervar a parte anterior. E aí nós teremos depois o forame sacral posterior, que é uma abertura para que o nervo ele saia do canal sacral aqui e vá para a parte posterior do sacro. Né? Então, por isso que tem o forame sacral anterior e, no caso, por consequência, vai ter, né, nós vamos ver depois, o forame sacral posterior. Certo? Só para a gente poder entender como é que funciona essa parte. Deixa eu voltar aqui para nós. Eu vou arrumar aqui para ficar bonitinho e dar seguimento aqui. Só deixa eu... A imagem não ficou muito boa. Deixa eu só... aumentar aqui e facilitar um pouco. Melhorar nossa imagem aqui. Melhor aqui. Só que, claro, não é essa aqui, é esta aqui. Vou perder um pouquinho de qualidade, deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui a nossa imagem. Onde tá? Tentando só uma questão de visão de imagem aqui, tentando corrigir só essa... um pouco mais visível aqui para vocês, senão fica muito ruim a qualidade da imagem. Aí, pronto, fica bem mais visível, beleza. Certo? Então ali tá, né, mostrei para vocês que tem a parte então anterior e por consequência vai ter a parte posterior, né? Então o forame sacral, deixa eu abrir aqui meu arquivo, o forame sacral anterior, né? Então está na região anterior, depois nós vamos ver os posteriores. E aí então nós temos na número 5, na número 7, as cristas sacrais. A crista sacral, então, é essa marquinha que tem, ó, no número 7 aqui, ó,
essa marquinha que tem entre um corpo e outro. Ó, nós temos o corpo, em cima nós temos uma linhazinha, e embaixo do corpo nós temos outra linhazinha. Ó, aqui tem outra linha, aqui tem outra linha. Parece tipo uma cicatriz, tá? É mais ou menos isso, só para a gente remeter a uma coisa que a gente conhece. Tá? Então, nós temos o corpo vertebral, nós temos essa linhazinha, outro corpo, essa linha, assim vai. Então, essa linha é a crista sacral. Nós estamos falando lá no conteúdo passado que entre um corpo vertebral e outro, né, quando a gente falou lá sobre cervical, torácico e lombar, entre um corpo vertebral e outro, nós tínhamos o espaço intervertebral, aonde fica posicionado, então, por consequência, o disco intervertebral, né? Só que pelo fato, então, aqui das vértebras sacrais não terem serem fusionadas, serem fundidas, esse espaço intervertebral, esse espaço entre uma vértebra e outra, entre um corpo vertebral e outro, não existe, né? Então, esse espaço, como elas estão fundidas, estão fusionadas, quando as vértebras elas se fundem, então, elas criam uma pequena marca, né, dessa fusão, como se fosse ali, né, uma solda, né? Então, assim, aqui eu tenho uma placa soldada na outra, aí fica aquela marca de solda, ou, né, aquela cicatriz, né, que aqui parece bastante, né? E então, fica a fusão, a comunicação, a junção de uma vértebra com a outra, de um corpo vertebral e outro, gera essa marca, então, que por consequência será, então, a nossa crista sacral. Essas cristas sacral só aparecem na visão anterior, certo? Bom, essa aqui é a imagem, então, a visão anterior, então, do sacro, tá? E aí, então, nós partimos para a visão posterior do sacro, tá? O que nós temos aqui de visão posterior agora? Nós temos, então, ali, ó, crista sacral mediana. Nós vamos perceber que nós temos três, ó. Nós temos a crista sacral mediana, a crista sacral número 5, aqui, ó, a crista sacral intermédia e a 8, a crista sacral lateral. Então, na visão posterior, nós temos a visualização de três cristas sacrais, a mediana, a intermédia e a lateral. Então, vamos lá. Ó. Na número 1, crista sacral mediana, ela está aqui no meio. Então, número 1 aqui, ó, essa pontinha. Depois, deixa eu colocar aqui o... Vou arrumar. Ó, então, aqui nós temos, ó, a crista sacral. A crista sacral mediana aqui no meio, né? Então, aqui está outra. Aqui está outra. Então, essa linhazinha, esses pontinhos vermelhos, então, aqui são as sacrais medianas. Tá? Aqui seria o lugar, numa vértebra normal, nas vértebras que a gente viu anteriormente, não que essa seja normal, mas nas vértebras anteriores que a gente viu, essa área aqui é a área que normalmente fica posicionado os processos espinhosos, é a parte de trás da vértebra, né? Então, onde fica normalmente posicionado os processos espinhosos. Eduardo, eu não poderia dizer que isso é um processo espinhoso? Não, por quê? Porque o formato dele, a configuração dele, não é configuração de processo espinhoso. O processo espinhoso ele é alongado, aqui ele é muito curtinho, ele é muito pequenininho, né? Então é uma configuração diferente. Pelo fato de ser uma configuração diferente, ele se torna então uma outra nomenclatura, mas está posicionado na mesma área, tá? Mas então aqui nós temos as cristas sacrais medianas. Mediana por quê? Porque está no meio, certo? Deixa eu tirar aqui só para a gente poder. Bom, aqui então nós temos a número 1, né? A crista sacral mediana. Eu vou pela sequência aqui para ficar mais fácil, tá? Na 2, nós temos os cornos sacrais. São esses cantinhos aqui, ó, um do lado do outro. Acho que eu tenho uma imagem. Pode melhorar aqui a visão.
essas duas pontinhas aqui, ó, ponto vermelho, opa, e esse risco, né, na verdade vai ser um ponto, esses dois pontos vermelhos, toda essa área aqui, ó, é então a estrutura demarcada. Portanto, essas duas pontinhas, nós estamos visualizando aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui, ó, na imagem anterior. Então, essas duas pontinhas, esses dois pontos vermelhos, né, que eu tinha comentado, tinha mostrado antes para vocês ali, fornos sacrais. Mais uma vez, então, aqui no número 3, ó, face auricular. Eu tinha comentado, né, que na visão posterior ele é mais visível, né? Então, aqui, toda essa área aqui onde está o número 3, ó, essa área aqui desse lado, tem essa área com uma cor um pouquinho diferente, a área da face auricular, né? Então, essa face auricular aqui do sacro vai se comunicar com a face auricular lá do ilho e vai gerar, por consequência, a articulação sacro-ilíaca. Tá? Temos técnicas específicas, né, para visualizar, técnicas radiográficas para visualizar essa articulação, certo? Então, a face auricular. Depois, no número 4, novamente, né, nós temos a visualização aqui do processo. Consegue perceber claramente que é um processo articular, né? Lá na imagem anterior ficava meio estranho. Aqui a gente consegue perceber exatamente a superfície do processo articular que vai se comunicar com outro processo articular lá da L5, né? E essa comunicação, essa articulação dos processos articulares geram por consequência a articulação a articulação apofisária, certo? Então aqui os dois processos articulares, esses são os últimos processos articulares, tá? De fato, né? Processo articular que tem a função de se articular com algo. Na número 5, então, nós temos ali de novo a crista sacral intermédia. A crista sacral intermédia, ela está aqui, ó. Então, ela está, o ponto 5, ele está aqui entre um forame e outro. Tá? No número 6 é o forame sacral posterior, porque são, né, tinha comentado o forame sacral. Eu tenho forames sacrais anteriores, então, né, buracos, né, forames na parte anterior do sacro, e buracos na parte posterior do sacro. Né? Não é o mesmo forame. Tá? Senão, se fosse o mesmo forame, seria apenas forame sacral. Mas como tem forame sacral anterior e posterior, são forames diferentes. Forames localizados na região anterior e forames localizados na região posterior do sacro. Tá? Então, aqui, então, esses branquinhos, né, esses buraquinhos branquinhos são os forames sacrais. E aí, então, entre um forame sacral e outro, eu tenho aqui o ponto 5, que é, então, por consequência, o ponto 5, aqui por consequência, esses pontinhos, aqui eu errei esse. Bem entre um forame sacral e outro, eu tenho, então, por consequência, a crista sacral intermédia. Então, esses pontinhos vermelhos que estão descritos aqui na imagem. Então, entre um forame e outro. Então, a gente tendo essa relação, o forame sacral mediano, né? Desculpa, a crista sacral mediana fica bem no meio. A crista sacral intermédia, ela fica entre um forame e outro. Fica mais fácil de lembrar, certo? Com nenhum outro ponto, a gente já continua aqui, certo?
No 7, então, nós temos aqui o hiato sacral. O hiato sacral está aqui, ó, junto com o número 2, tá? Deixa eu voltar para aquela outra imagem lá. A gente tem uma noção. O hiato sacral é exatamente, então, esse vão que tem aqui, ó. Aqui dentro tem o canal sacral, tipo o canal medular, tá? E aí, então, eu tenho aqui, ó, deixa eu desenhar. Eu tenho aqui, ó, inervação saindo por aqui, pelos forames sacrais. E tenho inervação, então, a região da cauda equina saindo pelo hiato aqui. Então, sai aqui, e sai aqui também, né, a cauda equina. Então, sai os forames sacrais, tanto anteriores quanto anteriores a essa cauda equina, e sai também pelo hiato sacral. Esse espaço aqui, né, essa parte interna aqui, ela é oca por conta da passagem da cauda equina. E aí passa, então, pelo hiato sacral também vai passar esses filetes, né, de inervação, no caso, a cauda equina. Certo? Então, ali, essa região, então, aqui, onde está passando a mãozinha, é exatamente a área do hiato sacral. Então, deixa eu voltar aqui para a imagem anterior. E aí, então, nós temos, por último aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais essa imagem. Nós temos, por último, então, aqui, no número 8, a crista sacral lateral. Né? Então, aqui nós temos, né, eu já tinha mostrado aqui no número 1, no meio, a crista sacral mediana. Entre um forame e outro, aqui no número 5, forame sacral intermédio. E aí, essas bolotinhas, essas marquinhas aqui, ó, parece tipo um papel amassado, né? Essa partezinha lateral aqui, deixa eu de novo só marcar. Então, aqui tá um, aqui tá outro, aqui tá outro. Essa parte mais, literalmente, essa parte mais lateral, né? Não totalmente lateral do sacro, mas a gente percebe que tem uma certa lógica, né? Então, aqui tá o mediano, era para ser um M, né? Ficou horrível, então eu vou apagar. Então, o mediano no centro, médio mais a referência é o mais lateral, né? Então, essas marquinhas aqui mais lateralmente no sacro, né? Então, a crista sacral lateral. Todas essas estruturas são estruturas que na parte mais de cima ali eram relacionadas com alguma informação, né? A crista, né, tinha comentado a crista sacral mediana. Deixa eu botar aqui. A crista sacral mediana é a posição onde ficam os processos espinhosos, né? Mais lateralmente aqui, entre um forame e outro, aqui essa crista é onde normalmente ficaria a área dos processos articulares, né, anatomicamente. A lateral seria mais ou menos o posicionamento onde ficaria os processos transversos. É claro, são configurações diferentes, então, por consequência, geram uma nomenclatura diferente, né? Então, por isso que tem, então, essa diferença na anatomia, né? Diferença na distribuição anatômica e na nomenclatura. São estruturas que têm uma configuração diferente e, por consequência, geram, então, né, uma nomenclatura diferente, certo? Essas são as estruturas, então, que fazem parte do sacro, certo? Tanto na visão anterior, quanto tanto na visão anterior, né, a gente acabou de ver, quanto na visão posterior, certo? Eu não trouxe nenhuma imagem radiográfica para esse conteúdo, porque as imagens radiográficas que eu já peguei são imagens que não me aparecem muitas informações para a gente poder trabalhar. A gente acaba perdendo um pouco de tempo nisso, né? Mas a ideia aqui nesse conteúdo é ser conteúdo principalmente teórico e anatômico, para a gente entender como funciona a anatomia, né? Lembra lá que quando a gente começou a falar sobre o conteúdo de membros superiores, nós falamos lá sobre o ombro, né? E o ombro tinha
nós tínhamos algumas estruturas só, nós falamos sobre escápula, mas numa imagem de ombro, né? E a ideia exatamente é só identificar estruturas anatômicas, né? Tinha um monte de estruturas lá da escápula, tanto que eu pedi para vocês fazerem, né, a demonstração, a indicação de cada uma delas. Aqui também é uma questão anatômica, só para saber distinguir e identificar cada uma dessas estruturas. São estruturas novas, mas não tem uma nomenclatura muito difícil, né, muito complicada para poder entender, certo? Bom, a parte do sacro é isso que a gente tem que saber, né, é isso que a gente observa tanto na visão anterior quanto na visão posterior do sacro, certo? Bom, a parte do sacro é isso, ela é bem curtinha, não tem muita coisa mesmo, certo? E aí, então, o que nós vamos fazer? A partir daqui, então, nós vamos trabalhar com as questões relacionadas com a coluna vertebral, desde lá a parte da coluna cervical até realmente aqui a parte de coluna sacral, né? Então, a gente finaliza esse conteúdo de coluna agora, e aí a gente então parte, na sequência, a gente parte para a resolução ou, né, a parte de fazer as questões, resolução de questões, ou principalmente para fixar esse conteúdo a respeito de coluna vertebral, que é um conteúdo que eu particularmente considero um pouco mais difícil comparado com os anteriores, pelo nível de sobreposição, já tínhamos comentado sobre isso, né? Então a gente finalizar a parte de explicação nesse momento, mas a gente segue com a parte das questões para poder fixar bem esse conteúdo, começando lá pela coluna cervical e aí, né, indo até chegar nesse momento aqui na coluna sacral, passando por todos os segmentos para a gente fixar bem esse conteúdo, certo? Então, a parte de explicação, a parte explicativa é essa e já partimos para as questões. Então, tá? Vamos agora lá no nosso grupo.